Hello, hello, guys! Primeiramente, desculpa pela demora para gravar, para mandar para vocês, mas agora que eu tô começando a me recuperar, fiquei sem voz. Quem encontrou comigo na quarta-feira viu que eu já tava com a voz assim, bem ruim, e com gripe e tal. E na sexta, quinta, sexta, sábado, totalmente sem voz, não conseguia nada. Mas agora eu tô bem, graças a Deus, então vamos lá. Como prometido, nossa revisão. Vou dar umas tossidas ainda, porque eu não tô 100%, mas vamos lá, vai dar boa. Começando pelos conteúdos, né? A gente vai ter a, and e some. How many, how much, future with be going to, future with will, os intensifiers e os comparatives. Esses são os 6 tópicos que vocês precisam concentrar nesse estudo de vocês. Então vamos lá. Primeiro, a diferença do a, do and e do some e quando usar cada um deles. O a e o and vocês vão usar quando vocês falarem no singular de um ou uma coisa, né? Então, quando a gente for se referir, sei lá, a cell phone, a pen, a book, a computer, certo? Então, toda vez que vocês falarem de uma unidade, então sempre no singular. E antes som de consoante, eu falo do som de consoante porque a gente tem aquelas regrinhas com o U e com o H que a gente comentou na sala, que às vezes eles têm um som diferente, e daí não dá para usar a regra do antes de consoante e antes de vogal nesses 2 casos, mas não se que é do U e do H em algumas situações. Mas para já não se preocupem com isso. Pensem que o A é sempre antes de consoante e o N é sempre antes de vogal. O N também é um ou uma, então a gente não pode usar ele antes de plural, ok? Aí a gente tem o some. O some vai ser antes de plural ou antes de coisas que estejam, antes de substantivos que não sejam contáveis. Ou seja, se eu falar some sugar, some coffee, some water, some liquid, qualquer coisa que não seja contável, eu vou usar o some. Ou quando eu for falar de plural, some students, some computers, some pens, some phones, some qualquer coisa que seja no plural, ok? Aí, meu Deus, tá difícil aqui. Temos também o how many e o how much. O how many e o how much, eles querem dizer a mesma coisa. Quanto, quantas, quanta, quantas, né? E aí a gente vai usar o how many antes de coisas contáveis, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue contar, e o how much antes de tudo aquilo que a gente não consegue contar, a não ser que a gente coloque, sei lá, em um recipiente, ou que a gente fale em unidade de medida. Então, por exemplo, todas as coisas líquidas, pastosas, ah, em grãos ou em pó, a gente não consegue contar, tá? Então a gente vai usar o how much. Então a gente tem lá, how many students are there in the classroom? How many pens do you have? How much water do you drink in the morning? How much money do you have in your pocket? Ué, teacher, mas money eu consigo contar, é dinheiro. Lembra, gente, você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, você conta R$ 1, R$ 2, R$ 3, você conta uma nota, você conta uma moeda, 2 moedas, você não conta dinheiro. Então, como você não conta dinheiro, a gente vai usar o how much. Mas se eu quisesse perguntar quantos reais você tem, aí sim. Quantos euros você tem, aí eu posso usar o how many, tá bom? Mais uma aqui, que temos o future with be going to. Gente, o future with be going to, ele é usado para planos e intenções no futuro, tá? Então, é bem importante que vocês pausem essa página agora, esse slide agora, e lembrem, memorizem essa estrutura de frase, porque a questão bônus de vocês vão ter 2 questões ou 3, se eu não me engano, 2 questões na prova com be going to e com will. E a questão bônus de vocês é
sobre isso. Então, please, pausem agora e deem uma olhada, nessa estrutura de frase para vocês memorizarem. E lembrando que o be going to vai ser sempre como plano ou intenção. Então, se você tem uma viagem que você já pagou por ela, que você já reservou hotel, já tudo, então você fez o plano. Ou então, eu tenho a intenção de ir, mas tá quase tudo certo. Então, be going to, certo? Aí, vocês vão ter que lembrar que o be, ele tem que ser conjugado, gente. Então, eu não vou colocar she be going to, I be going to. É sempre com a conjugação do verbo to be, que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, certo? E depois a gente vai colocar o going to e o verbo. Teacher, e se esse verbo for go? Eu posso dizer I am going to Miami? Pode, mas daí você não vai estar usando o futuro com be going to. Você vai estar usando só o present continuous. E aí não é o que eu pedi. Então, tomem muito cuidado, que se o verbo for go, vai ter que colocar duas vezes, going to go, tá? Qualquer outro verbo, going to travel, going to visit, going to study, going to work e assim por diante, right? E aí, nós temos o outro tempo verbal que a gente usa, que é o will, e que a gente vai usar para para planos. Opa, opa. Estamos erradas aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui para eu arrumar para vocês, porque tá errado. Errei, fui moleca. Então, used for predictions. Opa, predictions or quick decisions. Então vamos lá. Agora sim, used for predictions or quick decisions. Um, Estava errado aqui, vamos lá. Voltei. Pronto. Quer dizer, voltou. Yeah. Então, o will a gente vai usar quando a gente for falar de uma previsão ou quando a gente for fazer tomar uma decisão no momento que a gente está falando. Então, por exemplo, eu olho lá para fora e falo, olha, eu acho que hoje não vai chover. Então, it won't rain today. Não tem como eu ter certeza. Então, quando eu não tenho certeza, quando não é uma coisa certa né, eu vou usar o will. Ou quando eu vou tomar uma decisão agora, tipo assim, gente, sei lá. I will go to the toilet. Eu vou no banheiro, porque, sei lá, precisa só o nariz, precisa fazer xixi. Não foi uma coisa que eu planejei, eu só vou, né? Então, I will. um, eu vou usar toda vez que eu for falar sobre uma coisa que eu não tenho certeza ou uma decisão que eu tomei no momento em que eu tô falando. Ai, teacher, como que eu vou saber quando usar o will ou quando que, numa frase, quando que eu vou saber se é uma previsão, se é uma quick decision, se é um plano, como é que eu sei? Olhando o contexto da frase. Se no contexto da frase tiver qualquer coisa com eu acho, I think, I believe, I guess, I'm not sure, ou seja, eu acho, eu penso, eu acredito, eu não tenho certeza, aí a gente vai colocar o will. E toda vez que a gente tiver certeza disso, tipo assim, it's a fact, é um fato, I'm sure, I already paid. Qualquer coisa que dê a ideia de que aquilo está planejado, feito, fechado, aí a gente vai usar o be going to, ok? Então prestem atenção para esses sinais. Os verbos ali no começo da frase, como I think, I believe, I guess, I'm not sure, né? Aí eles dão essa ideia de não ter certeza. Por último, não, foi o penúltimo, temos os intensifiers que a gente vai ter really, very, so e quite. Really, very e so a gente vai usar para falar que alguma coisa é muito. Então, I'm very beautiful. Eu sou muito bonita. I'm really beautiful. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito bonita. I'm so intelligent. Eu sou muito inteligente. Então, very, really e so
para dar a ideia de muito. E o quite é quando a gente quer dar aquela ideia do pouquinho. Por exemplo, this car is quite expensive, que esse carro é carinho, é bem carinho, né? Então, quando a gente dá essa ideia de pouquinho, né? Um pouquinho caro, um pouquinho bonito, um pouquinho, aí a gente vai usar o quite, ok? Como eu vou saber distinguir isso na prova? Teacher, como é que eu vou saber lá se é quite, se é very? No contexto. Olha lá, se eu estiver falando que I don't want to eat this popcorn because it's quite or really salty. Eu não quero comer mais essa pipoca porque ela tá muito salgada ou ela tá pouco salgada. Então, se eu não quero comer mais é porque tá muito, né? Very. Um, ou, por exemplo, quando eu falo que de um filme, this film is very or quite good, but I prefer the other one. Tipo, esse filme é muito bom, mas eu prefiro o outro. Ou esse filme é bonzinho, mas eu prefiro o outro. Quite good, certo? Então, olhem o contexto, beleza? E aí, sim, por último, gente, o negócio tá devagar aqui. Os comparatives. Os comparatives a gente vai usar com adjetivos que tenham, que a gente pode separar, sorry guys, que a gente pode separar em dois grupos: o grupo dos adjetivos curtos e o grupo dos adjetivos longos. Os adjetivos curtos, eles têm uma ou duas sílabas, e os adjetivos longos, ele tem três ou mais sílabas, pensando na separação silábica do português. Lembra que a gente falou isso em sala, que quando a gente usa a separação silábica do inglês, ela não faz sentido nenhum pra gente. Então vamos pensar na separação silábica do português, alright? E qual é a regra quando o adjetivo é curto? A gente vai colocar o ER e o than. Então, taller than, smarter than, shorter than, enfim, qualquer coisa. Cheaper than. Mas se a gente tiver consoante, vogal e consoante, a gente vai dobrar a segunda consoante. Ou seja, aqui, ó, a gente coloca um outro G e fica e coloca o ER than. Então, bigger than, fatter than, hotter than. Todos esses a gente coloca dobra a segunda consoante. E quando a gente tem consoante mais Y, por exemplo, happy, a gente tira o Y e coloca IER. Então, happier than, sunnier than, e assim por diante. E por último, a gente tem os adjetivos longos. Os adjetivos longos, eles são usados. A gente vai usar o more, vai manter o adjetivo do jeito que ele é e coloca o than. Então, more intelligent than, more beautiful than, more aggressive than, e assim por diante. Ok? Aí, é isso. Acabamos. Por que que tá assim? Por que que tá assim? Ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ainda me mandar mensagem hoje pelo Teams, Muriel Vera Garcia, tá lá, ou no meu e-mail, muriel.garcia@maristabrasil.org, ou ao vivo na nossa aula, que agora não vai ter, né? Então tá, mas na segunda-feira de manhã também vou estar na escola a partir das 7h30, provavelmente lá no Idiomas, então caso vocês tenham alguma dúvida, deem uma fugidinha, uma corridinha e venham falar comigo antes da prova, que ainda dá tempo da gente tirar dúvida. Beleza? Beijo, desculpa de novo pela demora e vejo vocês todos amanhã. Bye, bye.